Estamos de volta com o Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos a doutora Elizabeth Ribeiro Álvares. Ela é médica alergista. Olá, doutora Elizabeth, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, agradeço o convite, muito bom estar aqui participando. Elizabeth, as alergias elas têm diversas causas e sintomas, como nós já sabemos. E como identificá-los? Normalmente vai mais ou menos pela faixa etária, né? Por exemplo, se você tem um bebê, nasce, está lá mamando no peito, de repente você troca, introduz leite de vaca, ele começa a ter urticária, que é aquelas manchas vermelhas, ou ter diarreia, ou ter vômito, pode ser uma alergia alimentar. Então, você vai procurar a sua pediatra, ela vai suspeitar, deve encaminhar para o alergista. Mas, assim, quando a criança está em casa, está ótima, e entra na escolinha. Na escolinha, ela vai estar mais sujeita a pegar infecção, a ter narizinho escorrendo. Agora, quando isso começa a ser toda semana, aí você pode suspeitar de uma rinite alérgica. Já mais velho, quando começa a sair, alimentação variada, é lanche, é isso, é aquilo. Se começar a ter problema de coceira, urticária, ou mesmo dor de estômago, aí tem que também verificar se não é uma alergia alimentar. E as rinites, que vão se tornando crônica, acaba virando bronquite, né? Doutora, as pessoas geralmente as que têm alergia, elas acabam se automedicando. Quais os riscos dessa automedicação? Sempre a automedicação é muito ruim. Acho que as pessoas, elas têm que procurar sempre um médico. A porta de entrada normalmente é um clínico. Você tem que ter um clínico que é um maestro seu. Se é na rede pública, é o médico do posto que está próximo da sua casa. Ele vai te acompanhar, ele vai te conhecer. E aí ele vai fazer os primeiros atendimentos, baseado na sua história, no acompanhamento. Se ele vê que não está resolvendo, daí ele te encaminha para uma especialidade, que é o caso do alergista e assim outros tipos de especialidade. Doutora, a alergia ela não tem cura. E como conviver bem com essa alergia? Não é que ela não tem cura. Se cura muita coisa em alergia. Tem que tratar a cabeça, né, a mente, o corpo e a doença, porque senão a coisa não anda. Aí a gente considera o quê? Curado. Uma alergia que em 10 anos não se manifestou mais. Eu tenho pacientes que a gente tratou, desensibilizou e desapareceram os sintomas. Então, depois de 10 anos sem sintoma, está curado. Nós fomos às ruas para saber o que as pessoas querem perguntar sobre alergias. Vamos ouvir a primeira pergunta. Queria saber como é que eu posso melhorar minha alergia a pó, pelos, esse negócio. Se mofo piora a minha alergia também. Olha, a impressão que eu tenho é que ele é um rinítico. Tudo que é partícula em suspensão, você tem um problema com tudo que entra pelo olho, nariz. Se você, ouvido, se você começa a tossir, espirrar, a gente fala mais a favor de rinite. E o mofo vai piorar, sim. Vamos ouvir agora a pergunta da Maria Vanete. Eu também gostaria de saber se a alergia é genética, se passa de pai para filho, como é que é? Não é. Não tem assim nada comprovado que é uma coisa genética, ela é carreada por um cromossoma, quer dizer, você tem mais pessoas alérgicas numa mesma família, mas não que ela seja geneticamente carreada. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu queria saber que as comidas provocam muito alergias? Então a gente já tem como testar corante, acidulante, conservante, leite, vários tipos de carne. Tanto você faz teste na pele de leitura imediata, leitura tardia, que são chamados PRIC, PAT teste, como você também pode fazer via sangue, que a gente testa as imunoglobulinas no sangue. Doutora, uma pessoa que nunca desenvolveu alergia a nada durante a vida inteira e de repente ela se depara com uma alergia à intolerância à lactose. À medida que qualquer ser humano vai envelhecendo, ele começa a ter uma série de resistências. A gente tem diabetes senil, você tem pessoas que começam a não conseguir digerir a proteína do leite, porque começa a faltar no organismo as enzimas necessárias para aquele tipo de digestão.
Não necessariamente ela tem uma alergia. É fácil identificar quando é falta de enzimas ou alergia? Você tem exames, né? Normalmente você deixa a pessoa chega no consultório, ela chega doente e tal, ela não está bem, aí eu brinco com as pessoas, eu apago o incêndio, quando ela estiver bem, assintomática, aí a gente começa a testar para poder, bolinha de cristal não funciona. Então você vai fazendo exame para ver se ela tem uma intolerância à lactose ou se ela tem uma alergia. A próxima pergunta é da Gisele. Eu tenho 2 filhas, gostaria de saber se essas águas de piscina que a gente vai nos clubes, né, se dá alguma alergia, algum problema de saúde? Órgão público como privado, eles tratam a piscina de maneira a ela ser saudável, ela não produzir, não ter proliferação de micro-organismos, por isso que se faz exame para a pessoa frequentar a piscina, para não ter lá uma população toda doente, cheia de fungo, não sei o quê, e entrando na piscina. Normalmente tem médico nessas piscinas que fazem uma triagem. O que acontece é que, dependendo de quanto é tratada a piscina, o cloro, por exemplo, ele é irritante de mucosa, é irritante de pele. Não necessariamente você precisa ter uma alergia. Você pode ter só uma irritação mesmo, mais sensível a determinado componente que tem na piscina. A Maria da Glória tem uma pergunta para a doutora Elizabeth. Dá para tratar alergia com produtos naturais, plantas, medicinais? Tem o paciente que controlou muito bem com homeopatia. Se ela achar que isso controlar seria um tratamento, até dá para controlar os sintomas. Eles acham que o simílium se anula, a homeopatia. Então, o que ela faz? Ela produz uma reação alérgica igual a que você tem comendo ou tomando contato com o produto. Aí você pode ter uma melhora. Agora, curar ou não curar, eu não tenho muita experiência nesse assunto. Vamos ouvir a próxima pergunta. Qual é a alergia mais comum entre adultos e crianças? A nossa região é respiratória, né? Muito Nós úmida. temos uma região poluída. O ABC paulista é rico, é tudo, mas é poluído. Nós temos refinarias ao redor, a gente é meio uma bacia, então a gente tem muita poluição. E a alergia mais comum em nosso meio é respiratória, pelo menos na clínica, eu tenho 30 anos de clínica, 90% é alergia respiratória. Vamos ouvir a pergunta do Geraldo. Qual a diferença da alergia para micose? Não tem nada igual, nada parecido. A única coisa que pode ter parecido é a coceira. As duas, dependendo do tipo de alergia que você tem, dependendo da micose, ela pode provocar coceira, né? Mas uma é provocada por um micro-organismo, sei lá, um fungo, alguma coisa parecida. A outra é provocada por uma reação histamínica. Então, não tem nada parecido. Vamos ouvir agora a pergunta da Rosângela. Gostaria de saber se produtos de limpeza também causam esse tipo de alergia. O produto de limpeza não causa, mas se a pessoa é alérgica, ela pode entrar em contato com o produto de limpeza e vir a ter uma crise por causa disso, porque ela é sensível, ela é alérgica àquilo. Nós temos produtos de limpeza que eles são irritantes de mucosa, então se você aspirar, mesmo não sendo alérgica, vai irritar seu nariz, vai irritar seu olho. Doutora, nesses casos, como evitar o contato com produtos de limpeza, os carpetes, essas coisas que acabam provocando crises alérgicas? Olha, quando a paciente é alérgica, a gente faz o diagnóstico, o que a gente pede? Tanto adulto como criança, no caso das crianças, a gente pede para a mãe usar menos produto de limpeza, usar mais aspirador de pó, porque a vassoura você joga a poeira para cima. Então, ela usando mais o aspirador de pó, mais pano úmido. O ácido bórico, ele é uma substância que não deixa cheiro e limpa. Em casos de uma casa que tenha cortinas, carpetes, bichos de pelúcias, almofadas a gente manda tirar monte. tudo. Você vai orientando, olha, o senhor é alérgico ou os seus filhos, quanto menos contato ele tiver, teoricamente ele vai ter menos crise.
Então eu brinco muito com as pessoas, ó, lava os buraquinhos, que é olho, nariz, boca e ouvido. Então você usa um colírio, você faz um gargarejo com uma solução salina, você usa solução salina no nariz sem vasoconstritor, sem nada, para lavar mesmo, para umedecer. Você tem aqueles pelinhos dentro do nariz, que eles são protetores. A Maria tem mais uma pergunta para a doutora Elizabeth. Eu tenho uma alergia no nariz. Quando fica o tempo muito quente, resseca a mucosa do nariz, chega a sangrar. Né? E aí eu faço a pergunta, o que é melhor, o tempo úmido, o tempo seco, e a poeira também ajuda dos carros, essas coisas todas que tem, o que é o pior? O pior é o tempo sujo, a poluição é a pior, mas o nariz dela sangra porque o clima está seco, ela não necessariamente é alérgico. Agora, o que ela tem que fazer? Se o tempo está seco, o pessoal põe, agora em qualquer loja aí você vê aqueles soltando vaporzinho, né, umidificador, mas assim, você pode ferver uma chaleira, aumentar a superfície, então ferve uma chaleira de água, põe no quarto uma bacia, que ela tem uma superfície maior, ela vai soltar mais vapor. Então você umidifica um pouco, já melhora nariz, melhora o olho fica seco, dói a bola do olho, o pessoal se queixa. Agora, se você é alérgico, você vai passar mal num clima seco, num clima úmido, de qualquer jeito, se ele estiver muito sujo e você não se tratar. Vamos ouvir agora a pergunta da Jussara. Eu tenho uma neta de 3 anos. E a minha filha gosta de usar esses desodorantes dentro de casa, né? Esse que tem o aparelhinho que ele solta aquele desodorante em um determinado tempo. Entendeu? Eu gostaria de saber se isso pode causar algum processo alérgico nela. A neta dela pode se sentir mal se ela for uma paciente alérgica. Aí o cheiro, como ele é partícula em suspensão, ele pode vir dar uma crise de alergia, irritar. Agora, a criança tem muito mais sensibilidade, então, criança pequena, eu não aconselho, assim, bebê até 1 ano, usar perfume, sei lá, shampoo, muita coisa, né? Eu acho que tinha que ser mais light, assim, um sabão neutro, amido de milho para passar nas dobrinhas, sem muito perfume, usar um sabão de coco para lavar a roupa. Doutora Elizabeth, gostaria que a senhora deixasse uma dica aos nossos telespectadores. Bom, higienização da casa, né? Varrer menos, passar mais aspirador, ter menos contato com coisa que junte poeira e cuidar bem da pele, né? Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom para Todos. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. O prazer foi nosso, obrigada. Voltamos já.